Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome seu assento e abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu agradeço a Jesus pela oportunidade de estar aqui nesse dia de Santa Ceia, reunido junto com a igreja, compartilhando da comunhão dos santos em nome de Jesus. E a oportunidade de ministrar a palavra de Deus também ao meu pastor por essa oportunidade. Muito obrigado, meu pastor, por se lembrar de nós nessa manhã pelo Espírito de Deus, e nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Enquanto você vai se localizando aí também, irmãos, o Senhor nosso Deus colocou uma palavra no nosso coração que vem muito de encontro ao que o nosso pastor tem falado no nosso primeiro culto, e eu glorifico a Deus por isso. E nós vamos caminhar aqui no capítulo 24 e depois eu vou convidar você para ir até o Salmo de número 32. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículos 1 ao 4, diz assim a minha Bíblia e a sua também. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém. É uma passagem que diz respeito muito àquilo que a gente tem visto nos dias de hoje, não é verdade? As pessoas estão tentando encontrar, tentando analisar se isso que estamos vivendo no momento agora é o fim do mundo ou não. As pessoas estão temendo se aquilo que tem vindo sobre a terra é o prenúncio ou, na verdade, é de fato os atos ou os eventos que vão culminar com o fim da humanidade e a vida como nós a conhecemos. Senhor Jesus Cristo foi convidado pelos seus discípulos a analisar aquilo que os homens tinham feito em favor a Deus. Você sabe que é comum na nossa vida nós analisarmos a nossa vida como crentes na pessoa do Senhor e colocarmos as etapas da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, e temos um certo orgulho santo de mostrar aquilo que nós andamos com Deus e falar assim: olha só, Jesus, quanta coisa nós conseguimos fazer para o Senhor. E sabe, eu acho que isso não é errado. Eu acho que nós sentimos prazer por servir a Deus não está errado. Eu acho que nós sentimos prazer por aquilo que nós fizemos para o Senhor não está errado. O que está errado é quando nós usamos isso como escudo para que alguma coisa não nos atinja ou para que alguma coisa não passe conosco. O povo de Israel, em uma outra passagem no livro de Jeremias, eles estavam na expectativa de serem invadidos. Jeremias já havia avisado que eles seriam levados cativos. E eles estavam naquela expectativa e Jeremias avisou para eles: não digam vocês, templo do Senhor é este. Que então nenhuma coisa vai suceder a Jerusalém, porque o templo do Senhor está neste lugar. Os discípulos estavam chamando a atenção de Jesus para olhar para aquele templo. E o Senhor Jesus Cristo falou: olha, vocês estão vendo toda essa estrutura? Vocês estão vendo tudo isso que já fizeram em favor de Deus ou pelo nome de Deus? Isso não vai ficar pedra sobre pedra quando vier sobre a terra aquilo que eu estou para enviar. E aí ele subiu no Monte das Oliveiras e os discípulos mais cercas de Jesus falaram: Senhor, nos explica então quais são as coisas que vão acontecer antes do fim do mundo e antes da sua vinda. E o Senhor Jesus Cristo começa dizendo para eles aquilo que era principal: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando nós vamos para o Salmo de número 32, e talvez você fique pensando como eu pensei diante do Espírito de Deus: Senhor, o que isso tem a ver uma coisa com a outra?
O Salmo de número 32 é um salmo que é chamado aí na epígrafe dele de Masquil de Davi. E é interessante esse nome, ele é usado apenas em outros 2 salmos, se eu não me engano, ou 2 salmos incluindo esse. E o masquil significa sabedoria, ponderação. É como quando alguém chega à conclusão de alguma coisa. Depois de passar por algum evento da vida, depois de experimentar alguma coisa, ele chega a algumas conclusões. E no caso de Davi, ele compõe diante de Deus este masquil. Agora, vale a pena ressaltar, e tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando, a respeito de Mateus capítulo 24, que Davi escreve esse salmo após a morte do seu primeiro filho com Batseba, fruto do seu adultério. Se você para pensar na vida de Davi até então, Davi, quando está naquele evento que ele acaba caindo, ele já estava consolidado como rei sobre a herdade de Israel. Ele já tinha chegado ao ápice da sua escalada. Ele já tinha sido consagrado, ungido rei em Hebrom, já tinha sido ungido rei em Israel, já tinha conseguido trazer de volta a arca, já tinha vencido muitos inimigos, já havia estabelecido novamente o culto a Deus, da maneira como ele estabelece, com os hinos e tudo mais, já tinha recebido promessas que não faltaria varão da sua genealogia sobre o trono de Israel. Davi estava consolidado. Mas então a Bíblia fala lá no segundo livro de Samuel, que na época que os reis saíam às guerras, Davi ficou em casa. Davi resolveu ficar em casa, né? Ele devia estar tendo alguma pandemia em Israel, e aí hashtag fica em casa, Davi. E Davi não foi fazer aquilo que ele deveria ter feito primeiramente como um servo de Deus. Porque enquanto ele era guerreiro, ele não faltava às guerras de Israel. Enquanto ele era inclusive deixado de lado e perseguido, ele não faltava em cultuar a Deus. Mas agora consolidado com todas as suas bênçãos, com tudo aquilo que Deus havia prometido para ele, com promessas por vir, Davi resolveu ficar em casa. Tem muita gente que nessa pandemia tem decidido ficar em casa porque acha que Deus já terminou a obra que ele precisava fazer na sua vida e agora ele precisa de se proteger para que Deus o complete. Se eu não proteger a minha vida, o que serão das promessas? Irmão, a gente já passou cada coisa na vida, não é verdade? Eu tenho certeza que os irmãos, muito mais do que eu, já passaram por momentos na vida muito mais perigosos, não é verdade? Quando a gente assistia menos televisão, menos CNN, né? Houve momentos na nossa vida que foram muito mais perigosos do que esse. Eu lembro que uma vez eu quase tomei um tiro por causa de uma brincadeira. Muito mais perigoso do que a pandemia. E Deus nos guardou. Davi, nesse momento, quando ele poderia ter saído, ele poderia ter feito aquilo que Deus o estabeleceu para fazer, ele decidiu ficar em casa. E quando ele ficou em casa, Satanás preparou uma armadilha para ele lá. O diabo preparou uma armadilha para Davi, e Davi caiu naquela armadilha. E por um longo tempo, que a Bíblia não demonstra dessa maneira, mas nós percebemos pela história bíblica, por algum tempo ele sofreu para tentar resolver esse problema com as suas próprias mãos. Por conta de ter ficado em casa, Davi mandou matar um homem, pegou uma mulher que era de outro, teve um filho fora do casamento e perdeu o filho.
Por conta desse problema, depois dessa época, ele sofreu com esse problema na sua casa para o resto da sua vida. Mas a mensagem que fica para o nosso coração é que Deus simplesmente não deixou Davi naquela situação prostrado, mas ele agora restaura Davi novamente e coloca alguma coisa muito importante no coração de Davi, que para nós é o alerta de Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque Davi se enganou com as belas coisas que estavam no templo. Ele se enganou com o palácio do rei. Ele se enganou com a realeza que ele estava vivendo. Ele se enganou com a bênção de Deus. E acabou que no momento que ele precisava fazer para a obra de Deus, ele ficou em casa e acabou caindo. Mas aí nós vemos na passagem, irmãos, do Salmo de número 32, que Davi começa o seu texto dizendo de duas bem-aventuranças. E eu gosto de pensar nisso, é uma coisa que o nosso pastor sempre fala, que Davi matava facinho, facinho, mas na hora de adorar a Deus não tinha ninguém igual. Davi tinha um coração que ele compreendia tão bem o que significava ser servo de Deus. O Salmo 23, por exemplo, ele fala assim: de certo que a misericórdia e a benignidade de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E nós percebemos esse momento ápice onde ele está sendo ungido, mas ele está indo para uma outra posição. O que Davi mais quer é servir a Deus. Davi tinha consciência, no fim das suas elucubrações e dos seus pensamentos, ele tinha consciência de que a coisa mais importante na vida dele era Deus. Ele sabia disso. E Davi começa dizendo nesse salmo que bem-aventurado não era ser rei de Israel, bem-aventurado não era ser guerreiro, bem-aventurado não era ser pai, não era ser um homem bem-sucedido, bem-aventurado não era ter muitos camelos, várias ovelhas, bem-aventurado não era ter grandes possessões de terra, bem-aventurado não era ter carros do ano, bem-aventurado não era ganhar um bom salário, bem-aventurado não era ser cidadão americano, nem ter green card no bolso. Bem-aventurado é ser perdoado pelos seus pecados. Essa era a bem-aventurança. Bem-aventurado é ter a sua vida redimida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado, no caso de Davi, olhando para nós, era poder participar da mesa santa do Senhor, porque através do acesso que Ele nos deu, nós podemos. E ele diz: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em quem o Espírito não há engano. Ele chega a essa conclusão depois de passar por todos esses momentos da vida e perceber que o que realmente sustentou ele durante todo o tempo era a mão fiel de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque, de novo, é um alerta muito grande da parte do Senhor Jesus Cristo para nós: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não olhe para a casa boa que você está vivendo e se engane com ela. Não olhe para as posses que Deus tem lhe dado e se engane com ela. Não olhe para aquilo que você já tem feito no passado e se engane com isso. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos chegaram encantados, felizes, exultando de alegria, falando: Senhor, pelo seu nome até os demônios se nos sujeitam. Senhor, pelo seu nome, quando a gente fala o seu nome, quando a gente usa o seu nome e a autoridade que o Senhor nos deu, as coisas acontecem, Jesus. Isso não é maravilhoso? Eu fico feliz também com isso. Não é maravilhoso que as coisas aconteçam, que os espíritos malignos não sejam sujeitos pelo nome de Jesus? Maravilhoso. Mas Jesus falou assim: vocês estão alegres por isso? É essa a alegria de vocês? Alegrem-se primeiro, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegre-se primeiro, porque tem uma promessa que vai muito além daquilo que você tem vivido aqui. Vai muito além daquilo que você tem experimentado aqui. Irmão, o dólar compra muita coisa.
mas não compra a entrada no céu. Parece clichê, não é verdade? Mas essa é uma das maiores realidades da sua vida. Que a sua entrada no céu não foi comprada com dinheiro. Que a mesa santa de Deus não foi comprada com dinheiro. Nem o dom, nem a autoridade de Jesus podia ser comprada com dinheiro. Você lembra? Que alguns chegaram para Pedro e falaram assim, escuta, esse negócio que você faz aí de poder do Espírito Santo, isso é legal, hein? Como é que faz para a gente comprar? Eu compro. Não, isso aqui não pode ser comprado com dinheiro. Isso aqui não pode ser trocado com dinheiro. Depois de Davi chegar a essa conclusão, o próximo versículo ele conta o processo como isso aconteceu. E o processo das coisas é muito importante. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, a pessoa diz alguma coisa, uma coisa que aconteceu na vida dela, e você às vezes julga ela porque você não entende o sentimento no coração da pessoa. Isso aí não é nada, mas você não passou o que a pessoa passou. Você não teve no coração da pessoa. Você não entende o processo interno da pessoa para chegar a essa conclusão. E Davi começou a explicar como é que aconteceu isso com ele. Ele fala assim, enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto eu fiquei calado na minha situação, enquanto eu não admiti o que era real na minha vida, o que eu realmente precisava, enquanto eu não abri o meu coração para me derramar diante de Deus mesmo e dizer que as bênçãos deles podem ser muito boas, mas o melhor da minha vida é Ele, os meus ossos se secaram. E eu tinha bramido durante todo o dia. Agora o osso para o judeu é alguma coisa muito especial. Porque o judeu antigo, ele acreditava que quando Deus dizia uma palavra a respeito de uma pessoa, essa palavra era depositada nos ossos. Ela ficava no osso da pessoa. A primeira referência que nós temos isso na palavra de Deus é em Gênesis, lá no capítulo 50, quando José fala assim, olha, quando o Senhor certamente vos visitará, e quando ele fizer isso, vocês levem os meus ossos daqui. E outra referência muito clara disso também é quando Eliseu, quando Eliseu morre, e Eliseu ele tinha pedido porção dobrada, você lembra disso? E quando ele morre, faltava um milagre para ser o dobro de milagre que Elias fez. E aí eles abrem a vala onde Eliseu estava morto e jogam um jovem que tinha morrido na guerra. Quando o jovem bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. E dá exatamente o número de dobro de milagres do que Elias fez. Então era uma doutrina muito bem aceita pelos judeus a respeito dos ossos, do que significavam os ossos para eles. E Davi está dizendo que enquanto ele ficou calado do seu pecado, os ossos dele envelheceram. Parece que a palavra não faz mais efeito. Parece que entra, mas ela não causa mais com que o seu corpo tenha reações, porque os ossos se envelheceram. Aquilo que Deus disse parece que não causa mais efeito. Davi estava dizendo isso, que enquanto ele se calou para admitir que ele precisava de Deus, que ele precisava de um renovo, que ele precisava de mudar, os ossos dele se envelheceram. E a vida dele era bramido. Nada funciona. Não está bom, não acontece as coisas que deveriam acontecer. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. O tempo todo ele pensa, será que eu estou nessa situação porque Deus está fazendo alguma coisa? Será que Deus viu alguma coisa que eu fiz? Será que Deus está me castigando por aquela situação? Não tem paz. A mão de Deus está sobre ele, e a palavra que vem para resgatar, para transformar, não causa efeito. Mas ele continua. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. E aí ele falou assim, dizia eu. Ele está dizendo o que ele fez, agora vai falar assim, como o coração dele estava pensando antes disso acontecer. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A maior surpresa, irmãos, que um crente pode ter, é ser surpreendido pela graça infinita de Deus. Você acha que você vai abrir a sua boca e Deus vai apontar o dedo na sua cara? Deus vai perdoar a maldade do seu coração.
Que ninguém vos engane. Não fique enganado pelas estruturas que você mesmo construiu. O seu Pai quer você. Confessei-te o meu pecado e Ele perdoou a maldade do meu coração. E aí ele chega a uma conclusão. Porque todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. É interessante que Davi fala assim, olha, Senhor, aquele que é pecador e tropeça, ele vai orar ao Senhor. Não, ele fala assim, aquele que é santo. Sabe por quê? Davi chegou a uma conclusão maravilhosa. Ele falou assim, que aquele que é santo, ele sabe que a santidade dele depende da misericórdia de Deus. Ele sabe que ele andar sobre os seus pés diante da sua conduta moral e espiritual só é possível por conta da misericórdia e da graça de Deus derramada. Ele entende isso. Então o salmista está falando, todo aquele que é santo, ele orará a ti, a tempo de poder se achegar. Porque ele falando assim, ó, porque quando as águas subirem, ele não está dizendo se as águas subirem. Elas vão subir. Ele não está dizendo se por acaso, por alguma circunstância, se der o azar das águas subirem. Não. Quando as águas subirem, quando vier um problema além das suas forças. No Salmo de número 18, Davi estava contando a respeito, quando Deus livrou de todos os guerreiros, ele falou assim, olha, Senhor, eles me pegaram no dia da minha calamidade. A situação me encontrou no dia onde tudo me era contrário. Já foi surpreendido por algum problema quando estava tudo bem? Tirei de letra, estava tudo bem. E quando tudo estava mal? Aí mais essa? Já fez alguma vez um comentário na sua vida, Senhor, mais essa? Diante de Deus, Jesus, mais essa? Já passou tanta coisa, mais essa? Me acharam no dia da minha calamidade, mas o Senhor me susteve. Salmo de número 94, ninguém sabe quem escreveu, então às vezes eu falo que fui eu. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor não tivera sido ao meu auxílio, há muito a minha alma estaria no lugar do silêncio. Porque quando eu disse, o meu pé vacila, a sua mão, Senhor, me sustentou. Quando eu falei assim, estou tropeçando, eu vou cair, a sua mão me sustentou. Na multiplicação dos meus cuidados dentro de mim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa? As suas consolações reanimaram a minha alma. Davi está dizendo, olha, quando transbordar das muitas águas, essa a ele não o chegarão. As águas vão subir, elas vão subir, elas vão subir, mas aquele que orou a Deus, aquele que é santo, aquele que tem os seus pecados confessados diante do Senhor, aquele que não se deixa enganar pelas coisas que estão em volta, a ele as águas não chegarão. Pode até molhar o tornozelo, mas não afoga. Não afoga. Para a glória do nome de Jesus. Versículo de número 7. E ele chega à conclusão maravilhosa. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ele sabe porque ele está feliz. Ele sabe porque ele está contente. Ele tem motivo. Ele não vem para o culto porque ele tem que bater o cartão da sua fé. Ele não coloca aí na internet para depois contar para os irmãos que ele participou de alguma coisa. Ele não ora a Deus só no dia que as coisas estão difíceis. A sua alma tem alegres cantos de livramento. Ele sabe que foi Deus que o ajudou, que foi Deus que o livrou. Ele sabe que foi Deus que lhe foi auxílio. Ele sabe o que ele fez. E ele sabe do que Deus o livrou. Para a glória do nome de Jesus. A próxima parte desse verso
Desculpe, desse salmo. É como se Deus agora tomasse o lugar do salmista. E agora ele vai ensinar o salmista alguma coisa. Os salmos são repletos disso. Às vezes troca o cantor ou a personagem que está cantando. E do verso 8 em diante é Deus como se tornasse o lugar do salmista. E ele começa a dizer assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Sabe, às vezes a gente fica diante de Deus: Senhor, eu fiz isso porque eu não sabia. Eu estava assim porque eu não entendia. Às vezes nós mostramos, irmãos, as estruturas dos nossos templos. Esses templos aqui. Esses aqui. A estrutura desses templos. Como se eles fossem sinal de alguma coisa que nós fizemos. E Deus nos está prometendo para esse templo um corpo glorificado. E a gente fica impressionado com o que nós fizemos através desses tempos. Você já imaginou, irmãos, aquilo que nós vamos fazer para Deus na eternidade? Num corpo glorificado. Você já imaginou a obra que você pode desenvolver diante de Deus num corpo glorificado? E o Senhor está falando: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E essa parte para mim é uma das mais bonitas. Guiar-te-ei com os meus olhos. A Almeida Revista Atualizada, pastor, ela é diferente esse verso. Ele fala assim: e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Sobre as minhas vistas te darei conselhos. Eu não sei se você, muitos dos irmãos são casados, já passaram muito tempo com uma pessoa do seu lado, que você só olha para a pessoa e ela já sabe o que você quer dizer. Ela te olha de uma maneira assim, você já entendeu se é bom, se é ruim, se é melhor você tomar cuidado, se é melhor você ficar quieto. Só com os olhos a pessoa te passa uma instrução. Deus está dizendo isso para o salmista. Ele quer ter uma comunhão tão perto dele. Ele quer estar tão perto do seu filho que ele quer lhe dar conselhos com as vistas. Jesus quer te ensinar com o seu olhar na sua vida. Olha, eu quero começar a concluir. E alguma coisa que eu anotei, voltando para o texto que nós estávamos lendo no começo. Se a igreja tivesse se preparando para a volta de Jesus, da maneira como nós estamos nos preparando para a pandemia, não ficava ninguém, irmão. Não ficava ninguém. Se nós estivéssemos tomando cuidado nesse distanciamento social. Distanciamento social, como é que é distanciamento social? É parar de falar da vida dos outros. É o distanciamento social. Parar de murmurar. Como é que é lavar as mãos? É manter a vida limpa, irmãos. É manter a sua vida limpa. É usar a sua máscara. Como é que é? Ficar mascarado dos irmãos? Não. Sabe de uma coisa interessante que os médicos falam sobre as máscaras? Isso eu achei fantástico, né? Que fala que a máscara, ela é melhor para você não infectar do que para não ser infectado. Jesus falou que o que contamina o homem é o que sai dele, não o que entra. Se nós usássemos as nossas máscaras e tomássemos mais cuidado para não fazer com que os nossos irmãos fossem afetados por talvez uma amargura que nós precisamos nos curar primeiro. E permitíssemos que a nossa vida fosse um canal de transformação benéfico. Se nós, como Davi, chegássemos à conclusão que a melhor coisa da nossa vida, irmãos, é a pessoa do Senhor na nossa vida. Outro salmo ele fala assim: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Eu cheguei a uma conclusão, Senhor, Pai, eu estou aqui olhando aqui, ó. Eu estou percebendo tudo que o Senhor colocou em volta, todas as bênçãos. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho outro bem além de ti. Eu fiz essa conclusão no meu coração. Irmãos, que o Senhor possa abençoar o nosso coração nessa breve meditação, irmãos.
Acautelai-vos que ninguém vos engane. O Senhor está perto. Ele está para voltar, para nos buscar, para ir morar com Ele para sempre. E nós precisamos de parar de ficar um pouco menos impressionados com aquilo que podemos fazer e ficar mais impressionados com aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque debaixo dessa impressão, irmãos, parte todo o nosso ministério. Alguns dias atrás eu conversava com um amigo meu e dizia assim: como é que eu não olho o que Deus fez na minha vida no começo, quando eu voltei para Jesus, para colocar todo o meu esforço de fazer alguma coisa para Ele a partir disso? Ou eu acho que o que Deus pode fazer através de mim é porque eu fiz algum curso, ou me capacitei, ou então alguma coisa chegou à minha mão e eu desenvolvi. Eu sempre tenho que olhar aquela pessoa que entende que bem-aventurado é ter o seu nome escrito no livro da vida, ter os seus pecados perdoados e poder participar do corpo de Cristo e ver o Senhor assentado sobre o seu trono para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Deus abençoe.